Olá, amigo, gostaríamos de estar aqui falando agora sobre o Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 3, que fala do segundo selo, é o cavalo vermelho, né? O texto vai dizer assim: quando abriu o segundo selo, ouviu um segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, e para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, este verso, este cavalo, né, ele é compreendido de muitas maneiras. Trazer aqui alguns comentários bíblicos, né, pequenas citações só para vermos o posicionamento, né, de vários grupos, várias linhas de interpretação bíblica. Aqui vem dizendo, então, obviamente, isto é um símbolo da guerra, do derramamento de sangue. Vem aqui no Bicon, diz assim: claramente o vermelho representa um imenso derramamento de sangue. A notinha no rodapé da Bíblia Pentecostal diz o seguinte: o cavalo vermelho e seu cavaleiro representam a guerra, a morte, a violência que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo. Existe um outro, que o Hernandes Dias Lopes ele traz no seu comentário, neste trecho especificamente, um pensamento bem próximo daquilo que vamos trazer aqui, defender. Né? Ele diz assim: o nosso entendimento é que este cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Então, como os demais pontos do Apocalipse, desde o início até o final do Apocalipse, há uma grande divergência de entendimento em cada ponto. E este cavalo vermelho, a maioria vai interpretar que representa a guerra, simplesmente guerra entre homens, né? Batalhas. Alguém cita até que seria uma profecia da Terceira Guerra Mundial. E a linha que vamos defender, semelhante a que trouxe ali o Hernandes Dias Lopes, é que representa, sim, a perseguição, derramamento de sangue, sim, mas aqueles que eram fiéis a Deus, né, que através de sua morte mostravam a sua fidelidade. O historiador até diz que neste período que queremos crer que seja do cavalo vermelho, o sangue dos mártires era semente para o evangelho. O texto então ele vai dizer assim, né? Quando abriu o segundo selo, ouviu-se um segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu-lhe outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra. Como que poderíamos identificar como um cavalo que representa os mártires, ou seja, representa o lado do bem no conflito, com essa ideia de tirar a paz da terra? A primeira profecia bíblica, né, messiânica, já traz uma ideia nesse sentido também. Gênesis 3,15, no diálogo ali, logo após a entrada do pecado, Deus conversando com Adão e Eva, ele vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Você consegue ver a identificação dessas palavras de Apocalipse: darei a você que tire a paz da terra, com essas palavras de Jesus: porém inimizade entre as descendências, né? A descendência da mulher, representando a humanidade, e a serpente, né, o inimigo, Satanás. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que é a mesma ideia de tirar a paz que está ali no texto de Apocalipse. Quando o homem ele entra em rebelião contra Deus, a humanidade ela está dividida, não está dividida, ela está 100% de um lado, que é o lado do mal, do pecado. O ser humano, na sua totalidade, estava em rebelião contra Deus. Então, deste lado, os rebeldes contra Deus, não existia inimizade, podemos assim dizer. Mas a partir do momento que existe para o ser humano a proposta do Evangelho, São João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sem Jesus, somos apenas um grupo, os condenados, né? Estamos condenados à destruição. Agora, Jesus, ele introduz a possibilidade deste grupo de rebeldes, alguém sair do meio desses rebeldes. Então, ao aceitar o Evangelho, nós nos tornamos inimigos, agora desta vez, do mundo. E é neste sentido, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, que vem a ideia de tirar a paz. Porque a ideia de paz é, no texto ali, né, uma ideia da ausência do conflito. E a ideia de tirar a paz é a ideia de introduzir o conflito. Introduzir um conflito no sentido de tirar das mãos do inimigo algumas pessoas. Então o mundo passa a estar dividido. O mundo, os seres humanos, a humanidade, está em conflito com ela mesma, porque agora nós temos pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. Isso vai surgir em toda a narrativa da palavra de Deus surge isso. Mas em Gênesis 3,15,
vem trazendo pela primeira vez, esta mesma ideia que está contida aqui em Apocalipse. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Mais à frente ele vai dizer assim, para que matassem uns aos outros, também lhe foi-lhe dado uma grande espada. A gente deve, quando faz a leitura, se ater nos detalhes conforme o texto se apresenta para nós, né? Então, o texto ele vai dizer assim, no primeiro selo, foi-lhe dado uma coroa. Aqui vem dizendo, foi-lhe dado, você consegue perceber o padrão na comunicação? Foi-lhe dado uma coroa, diz no primeiro selo. Aqui vem dizendo, foi-lhe dado uma espada, né? E mais abaixo também foi-lhe dado que tirasse a paz, né? E foi-lhe dado uma grande espada. Então, quem é que está dando aqui? Quem que está presenteando o cavaleiro aqui? Cavaleiro com esses itens aqui. A coroa, a tirar paz da terra, a espada. Então, veja aqui. Quando o texto ele introduz a ideia de foi-lhe dado, quer dizer que vem de fora. Então, podemos entender a partir da análise do primeiro presente, vamos dizer assim, que é a coroa. Quem que nos dá a coroa? Quem que dá a coroa? Biblicamente falando, é Jesus, né? É Deus que nos concede. Paulo ele vai trabalhar essa ideia escrevendo a Timóteo, quando ele diz assim, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele vai dizer, desde já a coroa da justiça me está guardada, quando o Senhor justo juiz, daí aqui aparece a frase que a gente quer, nos dará, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo ele identifica a Jesus, o justo juiz, como aquele que concede a coroa. Então em Apocalipse, quando foi-lhe dado uma coroa, então a gente vê que este presente que é dado, que é a coroa, pode ser identificado como um presente celestial. É algo que vem do céu para aqueles que aceitam o evangelho aqui. Então se eu desenvolvo este conceito que no primeiro selo alguém recebe um presente, esse presente pode ser identificado como algo de fora, um presente celestial. É uma participação do céu aqui no conflito, a coroa para os vitoriosos. Quando no segundo selo ele vai identificar que alguém está recebendo alguma coisa, eu posso trazer a ideia do primeiro selo, é um presente celestial também. E aqui vem dizendo que pode parecer estranho, né? Como que vai ser um presente celestial a ideia de tirar a paz da terra, né? Mas a gente deve pensar desde Gênesis 3,15. O que era a paz? O que era a ideia da ausência do conflito? A ausência do conflito se dava porque a totalidade da humanidade estava em rebelião contra Deus. Se todos estavam em rebelião contra Deus, não existe conflito. E a ideia de tirar a paz, ela se dá de que maneira? A partir do que o evangelho ele vai alcançando algumas pessoas, tirando desta rebelião contra Deus, aí surge entre os seres humanos dois grupos. Aqueles que continuam em rebelião contra Deus e aqueles que não estão mais em rebelião contra Deus. E então, este grupo que mantém-se em rebelião contra Deus vai perseguir, conforme diz a palavra, vai mostrar de muitas maneiras, ao povo de Deus. Esta é a ideia de tirar a paz na terra. E vem dizendo aqui que recebe um outro presente celestial, que é uma grande espada, né? É um instrumento pelo qual ele pode tirar a paz. Aqui nós temos um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, que nos ajuda, evidentemente, a verificarmos esta espada a partir do verso 11. Efésios, capítulo 6, o verso 1. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja que aqui a cena de conflito, ela é semelhante à cena de conflito, podemos assim dizer, que traz à mente das pessoas em Apocalipse, no cavalo vermelho. Dele diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permaneceis inabaláveis. Então, conforme já dissemos, a maioria vai fazer a leitura e visualizando ali o cavalo vermelho, vão perceber ali o vermelho do sangue, e vão perceber ali que existe um conflito, e vão atribuir a este conflito guerras humanas, né? Conflitos humanos, batalhas humanas. Mas o apóstolo Paulo nos convida a pensar de outra maneira.
quando ele diz aqui, o verso 12, repetindo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então aqui ele nos convida a revestir-nos de toda a armadura de Deus. É evidente que a armadura de Deus é apresentada aqui neste texto. Só que o inimigo ele faz uso de outras armaduras. O inimigo, sim, ele faz uso da perseguição, né, da força, da ameaça, de tirar a vida das pessoas, que são táticas do inimigo. Agora o verso 15, calçai-vos os pés com a pregação do evangelho da paz. Perceba como é interessante, tanto no texto de Gênesis 3,15, quando ele diz que a semente, né, Jesus iria vir trazer inimizade. E o texto de Apocalipse, ele vai dizer que iria tirar a paz da terra. E o texto aqui, propriamente dito de Efésios, vem dizendo, calçai-vos os pés com a pregação do evangelho da paz. Identifica o evangelho como o evangelho da paz. E esses textos, eles estão falando sobre o mesmo assunto. Porque, num primeiro momento, a humanidade ela está toda em conflito contra Deus. Então, todos os seres humanos estão contra Deus. E então, aqui, entre os seres humanos, não existe conflito, porque eles estão todos unidos contra Deus. Então, vem o evangelho da paz. Mas esta paz não é a paz entre seres humanos. Mateus, no capítulo 10, Jesus ele deixa nítido que, ao aceitar o evangelho, entre os seres humanos, é possível haver um despertar de uma ira, que faz com que o pai possa se tornar contra seu filho, ou o filho contra seu pai, a mãe contra o filho, ou contra o esposo, contra a esposa. Ou seja, todos os relacionamentos humanos, familiares, de amizade, de emprego, todos esses podem desencadear-se em conflitos por aceitar o evangelho. E se este é o caso, como que ele pode ser identificado, como diz Paulo aqui em Efésios, como o evangelho da paz? É que este homem que estava em rebelião com Deus, através do evangelho, pode fazer a paz com Deus. Paulo também vai dizer em outro momento que a paz de Deus, que é contrário ao entendimento, né? Não é dentro da razão, do entendimento humano, não se entende essa paz. Mas a própria pessoa, quando estava em conflito com Deus e através do evangelho aceita Jesus, ela percebe uma mudança na sua vida, na sua mentalidade, no seu coração, e ela sente que ela está em paz com Deus. E é disso que o texto de Efésios está aqui dizendo. Mas ao mesmo tempo que o evangelho nos traz a paz com Deus, pode ser que desenvolva alguns conflitos humanos. Na sequência, ele vai dizer o texto que queremos para compreender a citação de Apocalipse. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui, Paulo identifica que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E então o texto aqui de Apocalipse, quando diz assim, e foi-lhe dado também, primeiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. De que maneira? Introduzindo o evangelho, para que o homem ele esteja em paz com Deus. Esta paz com Deus faz com que desencadeie conflitos humanos. Mateus capítulo 10 fala sobre isso. Daí aqui um outro presente divino, que celestial, né, que aparece aqui no verso 4, também lhe foi lhe dado uma grande espada. E aqui então a espada não está representando armamentos humanos para conflitos humanos. Está representando, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, a palavra de Deus que é dada ao ser humano. A palavra é identificada como a espada. É a portadora, digamos assim, deste evangelho da paz que pode alcançar o ser humano, fazendo com que ele tenha paz com Deus. Que Deus nos abençoe, né, que possamos compreender, dedicar tempo à compreensão da palavra de Deus. Um último texto que gostaríamos de ler para identificarmos que esta cor vermelha aqui citada, ela está relacionada, ela está identificando, né, ainda coisas celestiais. Assim como o branco é uma cor que está ligada às coisas de Deus, o vermelho também é algo ligado às coisas de Deus. Veja, na prática da adoração a Deus, né, na dedicação do santuário, feito por Salomão, diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 5. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 121.000 ovelhas. Perceba aqui, ele fez os sacrifícios lá, né? Foram sacrificados 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 22.000 bois, 120.000 ovelhas. E por que está lendo esse texto?
E talvez a cor gritante neste dia seja o vermelho, né, do sangue. Então há uma identificação. Este texto ele mostra que o vermelho ele é do sangue, mas ele identifica algo relacionado às coisas de Deus. Porque os sacrifícios, né, mostram que o salário do pecado é a morte e levam o ser humano a pensar nessas coisas voltadas a Deus. Então o vermelho, ele, sim, é uma cor que identifica a adoração a Deus. O branco é uma cor que identifica também as coisas celestiais. E depois no próximo vídeo, estaremos meditando nos últimos dois cavalos e as suas cores, que representam já um estado, um momento de apostasia do povo de Deus. Que Deus nos abençoe a dedicarmos sempre tempo para estudarmos a sua palavra. Amém.